Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Maria de Nazaré. E é com muita alegria que recebemos todos vocês nesta casa para comemorarmos durante a Semana Allan Kardec o sesquicentenário da doutrina espírita, da publicação do Livro dos Espíritos, da codificação kardeciana. Toda crença é respeitável, no entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime, no entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que teremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho, porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza, a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Nesta noite, contamos com a presença do orador Célio Allan Kardec. Célio Allan Kardec, casado, de Belo Horizonte, 3 filhos, formado em engenharia civil e presidente da OSCAL, Organização Social Cristã Espírita André Luiz, que coordena os de fraternidade no Brasil e exterior.
e a obra nacional Cidade da Fraternidade. Nós gostaríamos de convidar para fazer a prece inicial o senhor Antônio Paixão, representante da Casa Espírita Irmão Camilo. Boa noite a todos. O grupo da Fraternidade Irmão Camilo, a minha pessoa, representando nesse momento, agradece à organização do evento a oportunidade de dar uma pequena colaboração e estar presente. Gostaríamos que nós uníssemos os nossos corações e os nossos pensamentos. Jesus, que a tua bondade enebrie os nossos corações, que a tua sabedoria encontre acesso em nossas mentes, para que possamos, nesta caminhada terrena, enriquecermos a nossa instrumentação, nosso conhecimento, para podermos, cada um de nós a seu tempo, num processo de alta transformação, nos tornarmos servidores mais úteis, mais produtivos nessa bendita seara que é a consolidação da obra da criação. Que o nosso querido irmão e amigo Célio, como é de costume, possa ter as suas palavras claras e que encontrem eco nos nossos ouvidos, que nós possamos tirar, todos nós, o melhor proveito desse momento em que aqui nos encontramos. Em seu nome e com as bênçãos de Deus, nós damos então por iniciado esse momento de confraternização. Nós agradecemos ao seu Antônio Paixão, representante da Fraternidade Espírita Irmão Camilo, e vamos receber agora o nosso convidado, Célio Allan Kardec, hoje com o tema A Gênesis. Queridos amigos, que Jesus, na sua imensurável generosidade, inunde os nossos corações de suaves e eternas esperanças. Esta semana se reveste de um aspecto muito singular para todos nós. As nossas mentes se voltam para 1857, quando o insigne codificador da doutrina espírita, Hippolyte Denisard Lyon Rivail, trouxe para todos nós, mais precisamente em 18 de abril, a obra monumental conhecida como o Livro dos Espíritos. Fazendo uma breve divagação, diria para vocês que o Livro dos Espíritos estaria à conta de um edifício que vai levantar-se, e ele é a fundação, é a base fundamental, sob qual vão apoiar-se os andares que compõem o chamado Pentateuco kardeciano. Nos andares subsequentes
estão o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno. E nós temos a incumbência de trazer algumas reflexões com vocês nesta noite comemorativa, nesta casa generosa que acolhe companheiros de várias instituições da região, de fazer umas reflexões então sobre a Gênese, que é uma obra com características mais científicas. Allan Kardec mesmo assinalara quando, no primeiro capítulo, tratando sobre a revelação divina, mencionou que tal abordagem poderia dar-se tão somente mais à frente, quando já tivesse sido disseminado para entendimento dos profitentes do Espiritismo, daqueles que se interessassem pelas grandes perquisições sobre o ser. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? O que é Deus? Qual é a nossa natureza? Quem representamos no espetáculo da vida universal? As questões de ciência, que falam sobretudo da origem do ser, de Deus, do início, da gênese da vida, sobre variadas nuances. Caberia um aprofundamento mais à frente, até porque vivia-se, sobretudo na época, um materialismo aviltante. As criaturas, sobre o impacto ainda da Revolução Francesa, do período do Iluminismo, onde grandes pensadores traziam uma ideia diferenciada para a humanidade, mas sobretudo alicerçada no pensamento da ciência, que proclama a investigação, penetrar-se nos arcanos do conhecimento infinito, mas lastreado na pesquisa, nas investigações de laboratório, nas demonstrações matemáticas, nos avanços que a física, a química, a astronomia e outras ciências naturalmente permitiriam. Então Allan Kardec, com a sua maestria, com o seu cuidado, trouxe neste livro uma ciência diferente daquela que o homem ainda desconhece. Eu começaria dizendo para vocês sobre algo que envolve uma certa dificuldade. Ele mencionava, por exemplo, sobre a criação bíblica, donde nós vimos a narrativa do mundo ter sido criado em 7 dias, mas em verdade 6 dias significou o labor do Criador aqui na Terra. Esses 6 dias, Allan Kardec, trazendo para nós uma compreensão, mencionava sobre 6 períodos. Há quem ele chamou de período astronômico, período primário, período de transição, período secundário, período terciário e período quaternário. E travou uma correspondência entre as afirmativas conhecidas e propaladas no Velho Testamento com aquilo que a ciência detinha como conhecimento na época. E quando nós estávamos preparando os estudos e as reflexões para trazer aqui para vocês, nós avançamos mais no pensamento da modernidade. A ciência evoluiu depois de Kardec, naturalmente, sobretudo com os achados arqueológicos, com os avanços no campo da geologia, das ciências chamadas geofísicas. Os homens trouxeram uma classificação um pouco diferenciada, mas naturalmente é possível fazer uma interlocução brilhante entre Gênesis mosaica, a Gênese
definida por Allan Kardec e através do amparo de Camille Flammarion, que recebeu mensagens para auxiliar o nosso codificador, e o pensamento da ciência moderna, que fala em 4 eras no desenvolvimento do mundo: a era arqueana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Essas 4 eras, que envolvem 4 períodos, elas têm uma perfeita interrelação com os períodos de Allan Kardec na Gênese e com os 6 dias da criação da Gênesis mosaica. É um esplendor entender todo esse mecanismo do surgimento na Terra. Ele fala com brilhantismo desde aquela época sobre aquela grande explosão da nebulosa e formando o nosso sistema solar, dando surgimento ao nosso planeta Terra, que deva ter qualquer coisa em torno de 4,5 milhões de anos, e transitando nesse período, naquela época, no período da formação do nosso planeta, nós tivemos inicialmente como se fosse uma massa incandescente, inabitável, incapaz de vida orgânica. E na medida que a Terra foi passando por resfriamento, conforme acentua Allan Kardec, e como confirma a ciência nos tempos atuais, é que foram dando possibilidade para que nós pudéssemos ter e sonhar com a perspectiva de uma vida aqui na Terra, para o surgimento de variados reinos da natureza: o reino mineral, o reino vegetal, o reino hominal, e no último período, chamado período quaternário, que era o 6º dia da Gênesis mosaica, conhecida como a era cenozoica. E no chamado período holoceno, tivemos deslumbrantemente a possibilidade de que existisse a vida humana aqui na Terra, depois que já existiam os mamíferos, as aves, os peixes, as florestas, as grandes matas, e que já estava apto o mundo para receber o que nós chamamos de espírito imortal. E o interessante é que Allan Kardec, ele faz uma citação de um espírito que para mim tocou-me muito o coração nesta época. Ele menciona assim: o espírito não chega a alcançar a iluminação divina sem ter passado pela série inexorável dos reinos inferiores da criação. Ele quis dizer com isso, desde 1868, quando foi lançada a Gênesis, que nós que somos espírito, não chegamos à condição de princípio espiritual, de espírito imortal, sem termos estagiados nos reinos inferiores da criação. Consequentemente, para nós, é muito difícil de conceber, de imaginar que nós tivemos um trânsito absolutamente fantástico para que um dia nós nos tornássemos espíritos. E como me apraz muito investigar, para conhecer aspectos filosóficos que amparam a doutrina espírita, as bases científicas para que nós possamos marchar junto com a ciência, porque Allan Kardec houvera afirmado na mesma Gênesis: espiritismo e ciência devam caminhar juntos. A ciência sem o espiritismo estaria na impossibilidade de explicar todos os fenômenos somente pelas leis da matéria, mas o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Então ele afirma que a ciência do mundo e o espiritismo devam caminhar absolutamente juntos. Então,
eu li uma obra memorável de Leon Denis. Depois da morte, e ele que teve naturalmente, já naquela época, a possibilidade de conhecer a Gênesis, a obra de Allan Kardec, ele quis investigar um pouco, porque ele igualmente soubera que Allan Kardec, que em verdade chamava-se Hippolyte Denisard Léon Rivail, era conhecido na França como professor Rivail, ele foi informado por um espírito de nome Zéfiro, que eles tiveram uma existência anterior de onde ele chamara Allan Kardec. E quando ele for Allan Kardec, ele vivera na mesma região da França, porque ele nasceu na França, em Lyon, e numa existência muitos séculos atrás, ele viveu entre os druidas na Gália, e naquela época ele foi um sacerdote de nome Allan Kardec. E os druidas, naquela época, eles tinham conhecimento sobre a imortalidade da alma. Eles tinham tanta certeza da vida depois da morte. E nesta época foi que Allan Kardec conviveu no meio deles, que eles combatiam de peito desnudo porque não temiam a morte, sabiam da vida além túmulo. E se alguém, por exemplo, emprestasse dinheiro para outra, se outra nem pagasse, eles não se perturbavam, porque sabiam que se aquela criatura não pagasse nessa vida, poderia pagar numa outra vida, conquanto nós não pensemos assim. Mas os bardos, eles tinham um cântico, e esse cântico dizia mais ou menos assim, prestem atenção: venho dos reinos elementares da natureza, eu não nasci nem de um pai nem de uma mãe, eu vivi nas profundezas do oceano, depois tornei-me ramo nas bétulas, flor dos campos, frutos nas florestas, depois eu me tornei víbora nos lagos, lince nos campos, águia nas nuvens, até que Guion me deu o dom da imortalidade. Tornei-me pastor dos campos, eu agitei-me em 1000 círculos e vivi em 100 mundos. Quem sou eu? Vocês perceberam o trânsito para que nós cheguemos na condição de espíritos? Ele dizendo que eu não nasci nem de um pai nem de uma mãe, vivi nas profundezas do oceano, tornei-me ramo nas bétulas, reino vegetal, depois transformei-me em víbora nos lagos, águia nas nuvens, reino animal, até que Guion, quem é Guion para nós? Deus, me deu o dom da imortalidade, tornei-me pastor nos campos. Nós sabemos que a forma mais rudimentar, mais simples de vida é da criatura que um dia tornou-se pastor, que viveu em épocas de ainda muito atraso, mas ele afirmou: eu vivi em 100 mundos, quer dizer, ele teve muitas existências em muitos mundos, e agitei-me 1000 ciclos, significando dizer que teve muitas multiplicadas experiências. Então Allan Kardec traz para nós esta informação que um dia a humanidade vai alcançar, da nossa transmigração em corpos, trazendo muitas vidas na condição de espíritos imortais, através da reencarnação sucessiva, ou das múltiplas existências, muitas delas podendo acontecer em mundos outros que não sejam tão somente o nosso planeta Terra. Mas ele afirma, conquanto não tenhamos condições de ter uma explicativa maior, não conheçamos como é que se dá, porque sabemos muito pouco da natureza do espírito, mas ele afirma que o espírito, antes de tornar-se espírito, ele passou pela série divinamente fatal, estagiando nos reinos inferiores da criação.
Quando na época de Allan Kardec surgiram alguns eminentes cientistas como Mendel e como outros que estudavam sobre a evolução das espécies, dizendo que as espécies sempre eram resultado de combinações de espécies inferiores, traçando um ciclo evolutivo nelas, já se aproxima da afirmativa da tese kardeciana da nossa migração sucessiva nos variados reinos da criação. Ele usa uma figura muito interessante, já que nós estamos falando em Gênese, dizendo que existe a Gênese mosaica, tem a Gênese material e a Gênese espiritual. Ele iria tratar da Gênese espiritual. Mas o que é a Gênese material? Quem cuida dela? Os homens de ciência, aqueles que têm um pensamento materialista, que tão somente aceitam aquilo que a ciência demonstra e proclama. Mas ele usou a seguinte linguagem, que o materialista, tanto quanto o espírita, aquele que aceita os pensamentos espíritas, eles caminham paralelamente, cada qual investigando um ramo de ciência e de conhecimento na Terra. E chega um ponto que o materialista diz assim: eu não posso ir além daqui. Quando o materialista diz que não pode ir além daqui, é porque cessa-se o domínio, o conhecimento da ciência. A ciência não pode demonstrar nada além dali, mas o Espiritismo prossegue. Por qual razão? Porque ele não se atém somente às leis da matéria, da física, da química, da astronomia, da medicina, que nós humanos conseguimos descobrir e penetrar em face às investigações da ciência. Agora já o espírita, que se baseia em espírita ou na gênese espiritual, ele avança mais por qual razão? Porque ele lida com as chamadas leis espirituais. E essas leis espirituais, elas têm uma transcendência. Elas estão muito mais ligadas ao nosso ser, ao nosso existir, a um princípio que é imaterial. Esse princípio imaterial, ele gera o que nós chamamos da não matéria, o espírito, que todos nós somos. Aí Allan Kardec, então, na Gênese, ele aborda com brilhantismo a questão do espírito, mas antes fala sobre Deus, para trazer um Deus desnudo, um Deus não dos exércitos, um Deus não vingativo, um Deus não cruel, mas um Deus misericordioso, um Deus infinitamente justo, excessivamente bom, um Deus único, como proclamava o povo hebreu, mas um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas quando ele fala sobre essas características de Deus, Allan Kardec, ele diz que Deus é a causa das causas, é o Criador incriado. E nos capítulos subsequentes da Gênese, ele avança, por exemplo, comentando sobre o bem e o mal, para definir bem qual que é o papel do Criador na vida. E eu me lembro de que há muitos anos eu assisti uma conferência de um expositor que se dizia espírita, mas que também era pertencente ao Instituto de Psicobiofísica do nosso país, era um pesquisador espírita. Ele estava proferindo uma palestra e disse assim: Deus é o bem e Deus é o mal. Eu me lembrei dele porque estava relendo a Gênese, antes de trazer as reflexões para vocês, e tem um capítulo na Gênese que Allan Kardec aborda sobre o bem e sobre o mal,
E ali nós passamos a compreender que Deus não pode ser o mal. Deus é o bem. O mal é resultante das nossas próprias imperfeições. O mal é originário das nossas criações mentais, dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Conquanto também o bem seja, mas só promana de Deus o que é bom, o bem e o amor. O que está fora disso é puramente criação do nosso espírito, ainda em estágios inferiores. E Allan Kardec, quando ele trata da uranografia, ele faz uma viagem esplêndida. Ele relembra que na época que Jesus veio à Terra, e que ele falara sobre a pluralidade dos mundos. Sabem vocês qual que era o pensamento científico que dominava na época que Jesus veio à Terra? Era o pensamento de Ptolomeu. A Terra era tida como centro do universo. Eles chamavam de sistema heliocêntrico. Os planetas que eram conhecidos naquela época e o Sol, eles giravam em torno da Terra. Esse era o pensamento da ciência 140 anos depois que Jesus veio aqui à Terra. E as estrelas que existiam na chamada abóbada celeste eram tidas como fixas. À noite elas iluminavam a Terra e deslumbravam o homem com a sua beleza, com seus raios multicolores, descendo, fazendo colorido, trazendo claridades sobre o nosso mundo. Quando Allan Kardec veio codificar a doutrina espírita, já houveram chegado alguns eminentes sábios, como Galileu Galilei, como Kepler, e eles demonstraram diferentemente isto, dizendo que a Terra não era mais o centro do universo. Ela era um planeta que pertencia ao nosso sistema solar. E a Terra, tanto quanto os demais planetas do nosso sistema solar, giravam em torno do Sol. E existiam milhares na chamada Via Láctea. E quando Allan Kardec corajosamente veio escrever a Gênesis, ele começou a fazer uma viagem ao mesmo tempo científica, mas de uma beleza filosófica extraordinária, dizendo que a Terra, ela era arrastada pelo nosso Sol, junto com os demais planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, na imensidade cósmica. Mas dizia ele que existiam milhões de outros sóis. O nosso, um dos sóis. E esses sóis referidos por Allan Kardec são aqueles mesmos sóis que nós percebemos na Via Láctea, no que antigamente chamava-se a abóbada celeste. E esses sóis, na sua grande maioria, arrastam também sistemas planetários. Então fica um cortejo no universo de milhares de sóis e de bilhões de planetas viajando cosmicamente na extensão sideral. E todos esses planetas, sóis, essas estrelas multicolores, cometas, satélites, nesse movimento, atendendo a leis sabiamente estabelecidas pelo Criador, que hoje a ciência descobre, fascinantemente eles estão espraiados na imensidade cósmica no universo criado por Deus. Aí Allan Kardec faz a seguinte pergunta no livro A Gênesis: por qual razão que somente a Terra teria humanidades, se não é nada mais do que um grão de areia na imensidade cósmica, quando existem planetas maiores que a Terra, os menores, mais antigos, e todos eles
nesse movimento, nessa viagem cósmica fantástica, por que haveria o privilégio de tão somente existir vida, de humanidade no nosso planeta? Ele afirma: não, são muitos os planetas habitados, o nosso é tão somente um deles. Recebe uma humanidade, e não é a humanidade mais adiantada, também aquela que menos expressa evolução. E hoje os cientistas do mundo ficam em dificuldades. Por que existem dificuldades? Pela razão muito simples. O que a ciência proclama hoje? Nós temos o nosso sistema solar com o nosso planeta. Um conjunto de sistemas solares formam galáxias. São milhares de galáxias espalhadas pelo universo e contam cerca de pelo menos 1 bilhão de estrelas na imensidade cósmica. E eles têm receio de afirmar: então devam existir outras humanidades, porque são milhares de planetas que aos poucos a ciência começa a descobrir. E Allan Kardec faz uma narrativa muito interessante. Se o nosso planeta tem em torno de 4,5 milhões de anos, e se há muitos séculos o ser humano já está vivendo aqui na Terra, por exemplo, o nosso querido Emmanuel nos diz que há cerca de 250 mil anos vieram os primeiros homínios, ou a raça humana. E então significa que nós já há centenas de anos somos viajeiros na pluralidade das existências. Nessa viagem que faço com vocês no livro da Gênesis, Allan Kardec aborda sobre a questão, por exemplo, da Gênese mosaica. Todos nós conhecemos aquela história bíblica de Adão e Eva. Eva que tivera 3 filhos. Caim matou Abel. Todos 3, todos eles do sexo masculino, saíram para o mundo para constituir família. E nós, que noutras épocas militamos na Igreja Católica, não tínhamos autoridade para fazer essas indagações. Família com quem? Existiu tão somente uma raça para que nós tivéssemos a raça humana hoje aqui na Terra. Aí Allan Kardec, lastreado na ciência do mundo, fazendo um raciocínio insofismável, nos fala que não pode ser assim. Por exemplo, no livro A Gênesis fala, ou na Gênesis mosaica fala sobre o dilúvio bíblico, na época de Noé, há aproximadamente 2.348 anos antes de Cristo. E a ciência hoje demonstra que algumas centenas de anos antes deva ter acontecido um dilúvio nas mesmas proporções na velha e milenar Índia. E a ciência demonstra mais ainda pelos achados arqueológicos, pelas pesquisas que são feitas, rebuscando aquilo que nós consideramos como elementos que a arqueologia consegue decifrar e definir, para contar um pouco sobre a historicidade nossa aqui na Terra. Dizendo, e Allan Kardec então traz para nós, que pelo menos 4 raças
nós podemos consagrar como terem vivido para a formação da nossa grande raça humana, a raça caucásica, a raça africana ou raça negra, a raça asiática, que nós poderíamos chamar de raça amarela, a raça ariana. E na mistura dessas raças que surgiram em diferentes épocas, em diferentes pontos da humanidade, é que nós temos esse amálgama, o preto, o branco, o amarelo, compondo a magnificência da humanidade que nós conhecemos na época atual. Os homens de ciência jamais concordariam que a única raça que deu origem às raças que nós conhecemos, ao povo, ou a raça humana, que tenha sido a que está escrita na Gênese mosaica de Adão e Eva. E hoje, nas pesquisas que são feitas, por exemplo, na velha Índia, dos brahmanes, de uma religião que nós conhecemos como brahmanismo, existem afirmativas sobre ensinos há 10 mil anos atrás, muito antes então do que proclama a Gênese mosaica. Não que nós queiramos com isso dizer ou mencionar sobre equívocos e erros que existam ali. Não temos esse propósito, porque no Pentateuco de Moisés tem narrativas belíssimas, verdades e ensinamentos deslumbrantes, e tem aquilo que é divino, como por exemplo os 10 mandamentos, mas também tem aquilo que é humano e que com o tempo naturalmente haverá de sofrer as suas transformações absolutamente necessárias. Allan Kardec faz uma outra ilação muito interessante, ele falando sobre o fluido cósmico universal. Ele chamou ao mesmo tempo de fluido cósmico universal e de éter. O que ele dizia na época da codificação kardeciana? Quando nós imaginamos o universo criado por Deus, e nesse universo nós observamos os sóis, os planetas, os cometas, os satélites, que são aglomerações de matéria condensada de grande expressividade, mas nesses espaços não existe o vazio. Ele afirmou que por toda parte existe o chamado éter cósmico, que é uma matéria imperceptível aos instrumentos comuns. E esse éter cósmico, ele dimana, ou ele surge do chamado fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal está espraiado por todo o universo, por toda a Terra. E é neste fluido cósmico universal que os espíritos aprendem a elaborar, isto é, sabendo trabalhar com o fluido cósmico universal, para garantir que existam expressões de vida, de criação, que os nossos cientistas estão muito longe de alcançar. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Para nós aqui espíritas não é novidade que nós somos uma tríade. Nós somos corpo, essa matéria condensada que os nossos sentidos físicos acusam. Nós somos espírito, que é o nosso próprio ser, que caminha e que é imortal, terá toda a eternidade pela frente. O nosso espírito tenderá um dia a tornar-se uma criatura, um ser puro, perfeito. Ele nasceu perfectível, simples e ignorante, mas vai tornar-se um dia absolutamente puro. E entre o espírito e a nossa organização somática e o nosso corpo físico existe o que Allan Kardec chamou de perispírito. E ele fez menção no perispírito em todas as suas obras.
Mas foi na Gênesis que ele explicou melhor, com mais profundidade, esse corpo que hoje a parapsicologia chama de psicossoma, que os russos chamam de corpo bioplásmico, de que alguns cientistas chamam de corpo ótico, que Paulo, o apóstolo, chamou de corpo espiritual e que nós chamamos de perispírito. Ele é o intermediário entre o nosso espírito e o nosso corpo. O perispírito, ele é de uma natureza um pouco diferenciada da natureza do nosso corpo físico, porque ele sobrevive à morte. Esse corpo espiritual que acompanha o perispírito, ele vai sendo formatado, ele vai sendo construído, como diz André Luiz, na série estequiométrica. Quer dizer isso, através de infinitos nascimentos, esse espírito cada vez mais ele vai tendo uma organização, então ele tem uma forma. É tanto quando nós sofremos a morte física, que o nosso espírito aporta e acorda no mundo espiritual, nós temos uma forma definida, nós somos um ser. Como somos um ser aqui na terra, com essa vestimenta física como a vestimenta carnal. No mundo espiritual, nós temos a tessitura do corpo espiritual, que só com a diferença que no mundo espiritual, o corpo espiritual, ele tem mais leveza, ele é mais eterizado, ele tem menos densidade. Por isso que os espíritos podem se movimentar de um lado para o outro com velocidades absolutamente fantásticas, em decorrência das peculiaridades das propriedades que são ou que tem o nosso corpo espiritual. De onde é que é retirado a matéria para a composição do corpo espiritual? Do fluido cósmico universal, em patamares de maior pureza, para ele não estar susceptível às vicissitudes, porque, por exemplo, sofre o fenômeno da composição da morte. Mas eu estou fazendo esse introito para facilitar uma explicação que eu quero dar para vocês. Allan Kardec, naquela época, falou que o perispírito era um corpo organizado. Agora hoje, muitos anos depois, nós acrescentamos algo mais. Ele é um corpo morfologicamente organizado. Um cientista espírita de nome Hernani Guimarães Andrade fala que ele se chama MOB, Modelo Organizador Biológico. O que o Hernani Guimarães Andrade quis dizer? Que o nosso perispírito é que modela o nosso futuro corpo físico. Então ele é o organizador da nossa futura forma. Então, quando nós estamos reencarnando, quando existe a formação fetal, vocês vão permitir que eu faça essa pequena explicação. Quando forma-se o feto, que o homem e a mulher se uniram através do ato sexual, o espermatozoide, o óvulo fazendo um casamento maravilhoso, forma-se o feto, o embrião, o espírito vai vincular-se àquele feto, mas quando ele vai vincular-se àquele feto, ele traz com ele o corpo espiritual que está restringido, porque o corpo espiritual, o perispírito, ele tem a plasticidade de restringir e de aumentar. E ele restringido, ele se acopla na formação fetal para ele imprimir caracteres ao feto, dando exatamente a configuração que o perispírito tem. Então, como esse centro, o perispírito, ele é organizado, ele vai então imprimindo caracteres. Por isso que a ciência hoje não consegue explicar, por exemplo, a questão das doenças. A hereditariedade, a genética,
não consegue explicar muitos dos fatos, porque não sabe que a gênese do corpo físico e corpo espiritual. O nosso corpo físico é o que é o nosso corpo espiritual. Vamos dar um exemplo. Se o corpo espiritual está lesado, se quando nós despertamos no mundo espiritual, digamos que eu tenha uma lesão no coração, ou uma lesão no ouvido, por exemplo, que eu tenha cometido autoextermínio, que eu tenha praticado autocídio, provocado a minha morte, o meu corpo espiritual, ele está lesionado nesta região. E numa existência subsequente, quando nascer, como eu tenho a lesão no corpo espiritual, ela vai migrar para o corpo físico, na forma de uma surdez ou na forma de uma anomalia sob o ponto de vista orgânico, que significa um tipo de enfermação qualquer nessa região correspondente do meu aparelho auditivo. Então, as nossas doenças têm uma história que nasce do nosso corpo espiritual, e esse corpo espiritual traz a nossa própria história das nossas múltiplas andanças. E agora que eu consegui falar isso para vocês, vejam esse fluido cósmico universal, como que ele é interessante. Quando eu sofrer a morte física, eu a sofro porque o meu corpo não tem mais vitalidade. Nós só existimos porque existe a energia vital no nosso organismo físico. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo um pouco desse vitalismo. E de onde é que vem esse vitalismo? Do fluido cósmico universal. E quem é que arrasta para que esses nutrientes, na forma de energia vital, alcancem o nosso cosmo orgânico? É exatamente a tessitura da nossa organização perispiritual. E quando nós sofremos a morte, olhem vocês que coisa interessante. O corpo entra em decomposição. O perispírito se solta do corpo, e o perispírito desgarra-se do corpo físico, e nós fazemos voo para o mundo espiritual, e esse corpo espiritual nosso que vai planar na dimensão do invisível, ele vai ter umas diferenças em relação a como ser expressado aqui e como ele passa a ser no mundo espiritual. Vocês perguntariam, qual que é a diferença então, Alain? Tem pelo menos duas diferenças básicas e fundamentais. Eu sei que vocês já leram muitas obras da codificação. A alimentação no mundo espiritual é diferente da alimentação daqui? É. Aqui é uma alimentação mais grosseira, lá é uma alimentação mais sutil. O André Luiz fala nos caldos, alimentação mais à base de uma água que é muito mais pura, que desciciada que a nossa, do ar. Então, aqui na região do plexo solar, aonde estão as vísceras, o estômago, os rins, intestinos, essas vísceras que trabalham para que nós possamos garantir a manutenção do nosso cosmo orgânico. Nós alimentamos, por exemplo, o nosso estômago, o aparelho digestivo, ele tem que fazer a digestão dos alimentos, não é isso? Agora, como no mundo espiritual a alimentação é mais leve, vocês deverão estar imaginando que o corpo espiritual, no mundo espiritual, ele não tem essas mesmas condicionantes, porque ele vai trabalhar com muito mais simplicidade, não como acontece aqui no mundo físico. Uma outra questão. Aqui nós temos as gônadas sexuais, que permitem a reprodução humana. No mundo espiritual, nós não reproduzimos. Só quando estamos corporificados que existe reprodução humana. Consequentemente, o aparelho genésico,
aonde estão as gônadas sexuais. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, como não é necessário, como nós não reproduzimos lá, que existe uma diferença. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos nascer na Terra, o nosso perispírito, ele assimila na atmosfera do nosso mundo, no fluido cósmico universal, que é o fluido que está mais próximo do nosso mundo, ligeiramente mais grosseiro que em relação a regiões mais avançadas, ingredientes para que na questão da região onde estão os órgãos do aparelho digestivo e os aproximados, e na região do aparelho da sexualidade, nós temos condições de ter uma performance compatível com as necessidades do nosso mundo físico. E Allan Kardec, naquela época, no livro A Gênese, já dava explicações para nós da questão do perispírito, das suas funções, das suas propriedades, das suas peculiaridades. Vocês estão percebendo como que ele preparou para nós adentrarmos a um conhecimento fantástico acerca das questões da vida? E eu queria comentar com vocês algo mais à frente. Mas no final do livro, Allan Kardec fala sobre os milagres do Evangelho. Mas de imediato, ele faz a seguinte proclamação: para nós espíritas não existem milagres, porque milagre é uma derrogação da lei natural. Existem as leis que foram feitas pelo Criador, leis que nós conhecemos e leis que nós desconhecemos. Tem as leis da física, as leis da química, as leis da embriologia, as leis da genética, mas existem as chamadas também as leis divinas. E quem já estudou, por exemplo, o Livro dos Espíritos, lembra-se de algumas leis divinas. Não estamos falando aqui nos mandamentos de Moisés, que também são leis de Deus. Lei da liberdade, lei da igualdade, lei da destruição, lei da adoração, lei da reprodução, a lei do progresso, a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade. E Allan Kardec, no livro A Gênese, diz que não existem milagres. Aquilo que os homens dizem ser sobrenatural, isto é, está além do natural, que muitos contam como milagres, não são milagres dentro do pensamento da doutrina espírita. As pessoas só têm como milagre porque estão dentro de um campo fora do conhecimento da ciência humana. Mas não existem milagres. E aí ele faz algumas explicações. Eu quero dar para vocês pelo menos umas 2 explicações, para vocês verem que Allan Kardec foi brilhante. Ele se embasava na ciência. Vocês conhecem, por exemplo, pelos relatos do Evangelho, pelo menos 3 casos na época de Jesus, que pessoas foram tidas como mortas. Por exemplo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, não é? Então vamos ver como que Allan Kardec conta. Vamos dar um exemplo de uma das 3, poderemos contar qualquer uma delas. Vamos mencionar, por exemplo, o caso do filho da viúva de Naim. Jesus estava chegando na cidade de Naim e o esquife, ou um jovem, estava sendo conduzido, tido como morto, para ser naturalmente enterrado. E a mãe chorosa, os parentes e outros daquela pequena cidade acompanhavam o féretro, porque tão cedo aquele jovem sofrera a
morte física. E quando Jesus se aproxima, ele determina que está a crise, a condução do jovem para ser enterrado, aproxima-se dele e estabelece uma conversação, dizendo que ele apenas dorme. Ele determina que o jovem acorde. De repente o jovem abre os olhos e Jesus, estendendo as mãos, o jovem, sob a determinação do mestre, se levanta. E foi um fenômeno absolutamente fantástico, que todos, com exclusão dos espíritas, têm como sobrenatural a conta de um milagre, dentro das muitas raridades que acontecem nos fenômenos da vida. Aí Allan Kardec diz: não foi milagre. E ele vai nos dar a explicação. Vejam vocês a ciência espírita e como que Allan Kardec, utilizando conceitos que já houveram sido ensinados sobre faculdades mediúnicas e sobre forças que dimanam da criatura humana, tornou-se possível que aconteça aquele fenômeno inusitado com Jesus e o filho da viúva de Naim. Quando Jesus se aproxima, dizendo que o jovem apenas dormia, o que é que permitiu que ele afirmasse assim? Naquela época, quais que eram os instrumentos da medicina? Não existiam naquela época os recursos que a medicina tem na contemporaneidade. Quantas pessoas ao longo da história da humanidade foram enterradas, tidas como mortas, mas que ainda viviam? Nós sabemos que hoje a morte, ela tem dois estágios. Tem a morte onde existe uma paralisação do aparato do coração, e tem a morte cerebral. Então hoje você tem aparelhos para que você faz o encefalograma, você faz exames de coração, e é possível verificar hoje se tem ainda batimentos no coração e se tem atividade cerebral. Naquela época não tinha esses recursos. E o que ele utilizou naquela época? Uma faculdade anímica. Faculdade anímica é diferente de faculdade mediúnica. Na faculdade mediúnica, eu utilizo os meus dotes mediúnicos e sempre tem algum espírito que vai ser responsável para que o fenômeno mediúnico aconteça. Eu, como médium, sou um instrumento, mas existe um espírito que vai permitir com que eu psicografe, com que eu fale através da psicofonia, com que eu veja, com que eu ouça, e assim por diante. E sabem vocês qual foi a mediunidade utilizada, segundo Allan Kardec, por Jesus? A da dupla vista. E ele utilizou, em verdade não é mediunidade, é uma faculdade anímica, era própria dele, ele não precisou dos espíritos. Com a dupla vista, ele, olhando para o jovem, ele era capaz de verificar o que acontecia na organização física como um todo. Vocês se lembram da questão da pesca maravilhosa? Na pesca maravilhosa, que ele conta também no livro Gênesis, Jesus, no decorrer da tarde, pediu para que Pedro, junto com os apóstolos, rumassem para o mar para lançar as suas redes. E eles disseram assim: Jesus, mas hoje o mar não está para peixes. Eles conheciam o mar. Como eles pela manhã houveram saído e lançado as redes e não existiam peixes,
era uma atividade improfícua, desnecessária, porque eles não lograriam pescar. Então, quando Jesus determinou que eles tomassem o mar da Galileia e apontou uma direção para o barco e apontou o rumo para que eles pudessem lançar as redes, é porque ele via onde existia o cardume de peixes. Com o quê? Com a dupla vista, que é uma vista à distância. Na vista à distância, que algumas raras criaturas encarnadas têm, você pode ver em distâncias fantásticas, fatos que estão se dando. E quem é portador da dupla vista, como Jesus naquela época, olhando o corpo do jovem, percebeu que existia a atividade cerebral, que existia ainda atividade ainda em níveis extremamente reduzidos, só captáveis pelos atuais aparelhos da medicina contemporânea, e que ele ainda vivia. Uma coisa era Jesus perceber que ainda existia uma réstia de vida, algo quase que infinitesimal, uma vida pequena. Mas o que ele fez? Ele se aproximou do jovem e colocou as mãos sobre ele, e sobre o impulso da vontade emitiu na direção daquele jovem fluidos reconfortadores, balsâmicos, que nós poderíamos chamar de magnéticos, que os cientistas chamariam de energia radiante. E esses fluidos emitidos na direção do jovem fez com que houvesse ativação, porque Jesus naquele momento incrementava a energia vital, para que aos poucos os órgãos que depeporavam, que estavam caminhando para a prostração sob o ponto de vista da atividade orgânica, pudessem lograr e retomar a normalidade da vida. Por isso que não houve milagre. Perceberam a explicação física? Só que são raras as pessoas na Terra que possuem a mediunidade da dupla vista. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, Allan Kardec, nesse livro, que todos nós como espíritos temos a dupla vista, por isso que os espíritos podem ver a distâncias absolutamente incomensuráveis. Eu quero contar mais um caso para vocês, porque nós poderíamos ficar aqui durante horas conversando, não só sobre os milagres do Evangelho, como sobre as belezas que estão encerradas no livro A Gênese. Vocês já ouviram falar no caso da mulher hemorroíça ou hemorrágica? Tinha uma mulher que vertia sangue, fazia 12 anos. Não está bem explicado, mas eu imagino que ela tinha essa perda de sangue pela região da sexualidade, na região vaginal, onde está o ovário, o útero, perdas continuadas de sangue. Então nós podemos imaginar que uma criatura que naquela época perdia sangue abundantemente, ela tenderia a viver muito pouco. Hoje não, a medicina, para as pessoas que têm essas perdas, particularmente as mulheres, tem recursos extraordinários do ponto de vista de hormônios e outros procedimentos médicos, em face ao avanço da nossa ciência do mundo. Mas naquela época não. A tendência com a perda abrupta continuada do sangue levaria ela num estado de extenuação, de perda de vitalidade, até quando sofreria irreversivelmente a morte. Por isso que as pessoas viviam muito pouco na época de Jesus. Sabem vocês o que essa mulher fez? Ela disse assim: ela estava vendo uma grande multidão comprimindo-se, muitos aguardando o momento da fala do ensino de Jesus.
e outra multidão desejosa de se ver curada pelos poderes que emanavam dele. Ela disse assim: se eu tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. Se eu tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. Então ela foi se embrenhando no meio do povo, com imensas dificuldades naturalmente, até que ela conseguiu aproximar-se de Jesus, e com raro esforço ela toca na veste. Quando ela toca na veste, Jesus disse assim: quem foi quem me tocou? Ora, se a multidão comprimia Jesus, eram muitas as pessoas que tocavam no Cristo, não eram? Mas ele sentiu que particularmente alguém lhe houvera tocado. Sabem vocês por quê? Como está na narrativa evangélica e como Allan Kardec explica com brilhantismo na Gênesis. É porque Jesus sentiu que a sua virtude lhe escapara. Só que os nossos irmãos de outras crenças não conseguiriam explicar o que quer dizer Jesus sentindo que lhe escapara a sua virtude. Sabe qual que é a explicação que Allan Kardec dá? Essa virtude que Jesus sentiu escapar era da sua energia vital, do seu fluido vital. Mas ele não desejou doar energia para aquela mulher. Foi ela que foi perpassada pelo desejo de tocar em Jesus, e quando ela toca pela fé que ela tinha, ela arrastou pela pulsão da sua vontade e da sua fé a energia que era de Jesus. Repetindo o que o Cristo dissera: quem foi que me tocou? Ela responde assim: fui eu, Senhor. Mulher, a tua fé te curou. Vocês viram? E aí eu me lembro de uma explicação que Allan Kardec dá seguidamente. Existir em todos nós essa energia vital, e nós podemos fazer com que a nossa energia vital ela transite para beneficiar pessoas que estão descompensadas organicamente, depauperadas fisicamente, adoentadas, abatidas, deprimidas, sofridas, angustiadas. Podemos? Qual que é o recurso que nós temos na casa espírita? O recurso fantástico do que Allan Kardec chamava de mediunidade curadora, que nós espíritas chamamos da mediunidade passista, donde nós conceituamos, com base na afirmativa de André Luiz no livro Missionários da Luz, que o passe é uma transfusão de energias físico-psíquicas, onde alguém cede de si para benefício de outrem. Daí vocês podem perceber uma coisa fantástica. Nas casas espíritas hoje nós temos as cabines, aonde se prostram nossas frentes aquelas pessoas adoentadas. Nós impomos as mãos, e sob o influxo da nossa vontade, nós fazemos transitar de nós próprios para essas criaturas que vêm em estados de aflição, energias cósmicas, que nós atraímos do universo sem fim, do fluido cósmico universal, e elas ficam naturalmente armazenadas. Nós somos uma usina de forças, e vai chegar um dia que nós vamos nos habituar a tanto força de energias em face os nossos equilíbrios, que poderá ocorrer até como aconteceu com Jesus, de nós doarmos energia
independente da nossa vontade, decorrência da vontade dos outros de sentirem o equilíbrio no seu mundo interior. Eu sei que estou avançando da hora, porque nós temos um tempo para fazer essa troca de ideias com vocês. Eu tentei nesse tempo que estou aqui com vocês, e particularmente onde nós fazemos essa rememoração histórica, relembrando sobretudo Allan Kardec, falar palidamente sobre uma obra dele, sobre a Gênese. Se eu pudesse falar algo para vocês, eu lhes diria para buscar esse esforço pessoal para estudarem os conteúdos que estão na obra de Kardec. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, que nós tentamos hoje fazer alguns comentários. Nós todos, eu lhes afirmo com muita convicção, ainda que ficássemos pelo restante dos anos das nossas vidas, lendo e relendo Kardec, compendiando esses livros, viajando nas suas páginas, meditando nos seus ensinos, detendo-nos nas suas afirmativas, bebendo daquilo que ele traz como preciosidades de informação sobre a vida e que nós nos expressamos nela. Eu diria para vocês que isso ainda é só um pouco daquilo que ele deixou como tesouro para o nosso aprendizado como espíritos mortais que somos. Mas eu me digno a dizer para vocês, estudemos Kardec, reflitamos Kardec e bebamos das águas límpidas dos ensinos que dimanam das suas obras de valor inestimável. Mas eu aproveito nesses momentos para interrompê-la. Eu não sei de onde ele está agora. Provavelmente ele habita em constelações, em sóis que se resplende no infinito. Mas imagina até que ele se lembra sempre da terra que muitas vezes ele reencarnou, que o seu corpo habitou, que seu espírito a habituou a trazer para nós os seus ensinos. Porque, por exemplo, ele foi John Hus, que toda a história conhece. Ele foi Allan Kardec, que só nós espíritas sabemos de quem ele foi. Mas não importa. Eu volvo os meus pensamentos para o infinito e deixando que ele viaje como vocês podem fazê-lo agora. E diga assim: Kardec, mestre inesquecível, discípulo direto de Jesus, muito obrigado pelo que você foi, pelo que você deixou, pelas luzes que você expandiu, pelos livros que você deixou como conteúdo histórico para nós viajores, para que no ocaso da vida, mas que na própria vida que se esplende, nós possamos sempre, todos nós, Kardec, buscar-te, beber da tua fonte, meditar nos teus ensinos, para que depois dessa vida, noutras vidas, nós possamos olhar para o infinito, não só agradecer a ti, mas agradecer a Jesus, a Deus, Criador da vida,
pelo nosso existir, pelo que somos, pelo que fizemos, pelo que faremos, porque um dia como ti, Kardec, nós queremos ser habitantes das estrelas para resplandecermos em luz e ajudarmos a humanidade para que ela se possa se libertar e finalmente ser e viver o Evangelho de Jesus. Saudamos em ti, então, Kardec. E nós agradecemos ao Célio Allan Kardec pela palestra, muito obrigado. Tenho certeza que nos acrescentou mais uma bagagem de conhecimento. Que Deus o abençoe e já fica aqui o convite para outras oportunidades. Muito obrigado. Daqui a pouco nós faremos o sorteio de livros espíritas, lembrando que todos os sábados, de 10 às 11, na Rádio Minas AM, o Projeto Futuro, que é um programa espírita com perguntas e respostas, também com a participação do ouvinte. Nós gostaríamos de convidar a Michele, representando o Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, para fazer para nós a prece final. Bom, gente, hoje o nosso orador da noite já finalizou o seu estudo com uma prece, que veio do fundo do coração a Jesus, a Deus, a Kardec. Então, nesse momento, eu convido a todos nós aqui que estamos presentes para que nós possamos unir os nossos corações ao coração do nosso meigo nazareno Jesus e agradecer por nessa noite estarmos aqui ouvindo esse ensinamento e por termos essa oportunidade maravilhosa de ter conhecido um dia a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que tem transformado a nossa vida e daqueles que caminham conosco, que tem sempre insistido nos nossos defeitos, as nossas limitações e tem mostrado a nós que é possível um dia ser um homem de bem. Que nós possamos ir aos nossos lares com as nossas mentes cheias de paz e harmonia e com os nossos corações repletos do nosso amor. Que assim seja. Bom, e agora?